dos dois planos da vida, que Jesus possa aproximar-se de nós nesse momento, que nós possamos colocar o nosso coração e a nossa mente num tônus vibracional mais elevado, que a gente possa de verdade usufruir tudo que nós vamos ter à nossa disposição na noite de hoje. Nós vamos falar sobre uma parábola, uma passagem de Jesus, onde ele fala: ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha. Então nós vamos refletir sobre esse assunto e vamos colocar, não é aqui a intenção de colocar a interpretação final, é só uma maneira de visualizar esse ensinamento de Jesus. E a gente sabe que Jesus falava por parábolas, que não era um hábito dos mestres da época dele. No Antigo Testamento existem poucos relatos de parábolas, a gente não encontra essa forma de ensino. E Jesus vem trazer uma inovação na maneira de ensinar, com objetivos claros, é lógico, né? Primeiro objetivo, trazer preceitos morais de uma forma simples, que faziam parte do cotidiano das pessoas, colocando elementos conhecidos, hábitos, situações corriqueiras, mas sempre com um fundo de moral. E o segundo motivo, transmitir essas verdades que são indispensáveis para a nossa evolução, para a nossa caminhada. E através do ensino por parábolas, Jesus garantia que aquela história ia ser memorizada, que as pessoas iam conseguir guardar aquele ensinamento, lembrando que na época apenas 10% da população da Judéia sabia ler e escrever. Era um privilégio muito grande para aqueles que tinham essa cultura e conseguiam ler e escrever. Então, a maioria dos ensinos era passado oralmente. E dependendo da forma como ele pudesse ser passado por Jesus, poderia haver sérias distorções. E hoje a gente ia chegar aqui com um ensino totalmente deturpado. Então, o fato dele trazer essas alegorias protegeu para que o ensino chegasse até hoje aqui para a gente da maneira como ele quis nos trazer. Outro fato interessante, auxilia na reprodução, porque contar histórias é muito mais fácil do que você ensinar de uma outra forma. É muito mais fácil você guardar, memorizar, reproduzir quando você tem uma história, quando você tem uma comparação com alguma coisa que esteja fazendo parte do seu dia a dia. Então aqui a gente evitou dessa forma que esse ensino chegasse até os dias de hoje com significado totalmente diferente daquilo que o mestre nos passou. Pode passar aí. Então, Cristo, ele já deixa claro para a gente, nessa passagem que foi transcrita na Gênese, que ele acrescenta, falando com os seus discípulos, que muitas coisas que ele nos disse, né, que eu vos digo, ainda não podeis compreender. Então, muitas coisas ele falava, mas os discípulos ainda não tinham um entendimento pleno do significado e da importância, do peso espiritual daquele ensinamento. E muitas outras eu teria a dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então é com essa ótica, baseada nessa promessa de Jesus, que nós vamos tentar extrair todo o ensinamento que ele quis passar para a gente, com a ótica do Consolador, com todos os ensinamentos que os Espíritos vieram nos passar, nós vamos tentar entender um pouquinho mais do que Jesus quis dizer para a gente. Pode passar. A
passagem é essa aqui. Ela se deu depois de um jantar que teve na casa de Levi. Teve esse jantar, era um dia consagrado ao jejum. E os judeus, eles tinham esses rituais muito fortes na sua cultura. Então, se na lei judaica mandava que você jejuasse em 3 dias no ano, aqueles judeus e os fariseus, principalmente, que eram aqueles estudiosos, eles faziam questão de jejuar 2 vezes por semana. Porque para isso ser uma forma de mostrar para a sociedade, para os outros fariseus, que eles estavam cumprindo a lei. Então eles queriam fazer além do que era na cultura deles tido como necessário, por uma questão simplesmente de aparência. Então Jesus, nessa ceia, na casa de Levi, chegou até eles os discípulos de João Batista. E eles vieram perguntando o seguinte: qual é a razão por que nós, os discípulos de João Batista e os fariseus, jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? Então foi uma pergunta porque eles queriam entender por que Jesus não estava cumprindo a lei. Porque Jesus, sendo judeu, estava indo contra os ensinamentos, contra tudo aquilo que estava escrito e que todo judeu fazia questão de resguardar ao máximo em sua pureza, em seu cumprimento. E Jesus vai dizer para esses discípulos de João Batista: porventura podem estar tristes os filhos do esposo, enquanto está com eles o esposo? Na maioria das traduções está o noivo. Depois a gente comenta, eu peguei essa tradução, mas quando a gente coloca noivo, faz um pouco mais de sentido. Mas virão dias em que lhe será tirado o esposo, o noivo, e então eles jejuarão. E aí que ele vem trazer para a gente: ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, porque arrancaria parte da veste e se faria maior a ruptura. E ele completa: nem colocam vinho novo em odres velhos. De outra maneira, rebentam os odres, se vai o vinho e se perdem os odres. Mas colocam vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. O que ele trouxe para a gente de informação? Ele pegou elementos em que todos ali estavam acostumados no seu dia a dia. Ele pegou o fato de você pegar um remendo, um pano novo, e costurar numa veste velha. O que acontece? Quando você vai lavar essa veste, o pano novo encolhe. E por encolher, aumenta o tamanho do buraco. Então ninguém faz isso. Se você não pega, na tradução de Marcos, se eu não me engano, ele coloca que você não pega uma roupa nova, recorta para poder remendar a que está velha. E o que Jesus quer dizer com isso? Não adianta eu trazer ensinos novos e adotar uma postura velha, ficar preso a hábitos velhos, principalmente quando esses hábitos são apenas exteriores. Não são hábitos que trazem uma renovação espiritual, não são hábitos que trazem a melhora do espírito, que trazem o progresso, que renovam. São simplesmente hábitos exteriores. E aí, essa parte que ele fala do vinho, os odres eram uns sacos feitos de pele de animal. E eles eram costurados na lateral e servia para transportar o vinho nas viagens, para o deserto. Lembrando que naquela época era difícil encontrar uma água pura. Então o vinho era uma bebida pura, segura de beber, porque garantia que ali você não ia pegar nenhuma doença. Então era necessário esse transporte da bebida pura, que era o vinho. E o odre, por ser feito de pele, quando ele ficava velho, ele se tornava ressecado. E você colocava um vinho novo dentro daquele odre ressecado, o vinho novo fermentava. E fermentando, ele rompia o odre, e você perdia as duas coisas.
Então Jesus colocou um ensinamento, uma comparação de uma coisa absolutamente comum na vida deles, para mostrar que nada de novo a gente coloca em um recipiente que está sujo, contaminado ou velho. A gente necessita, a boa nova necessita de vasos, de recipientes, pelo menos, se não estão totalmente purificados, dispostos a se purificarem, para não contaminar toda a notícia, né? Toda o ensinamento, toda a novidade que vai chegando. Pode passar, por favor. Tem lá em cima, isso. Então, Jesus, ele vem dizer para a gente que ele não vem destruir a lei, mas ali naquele contexto, parecia que ele estava indo contra a lei de Moisés, porque ele não estava jejuando. Então era uma situação que, para quem estava de fora, Jesus estava indo contra a lei. Mas ele afirmou que ele não veio destruir, ele veio dar cumprimento à lei. Como? Mostrando que não basta você se apegar a velhos hábitos. Não basta você se apegar na cultura judaica. Havia o hábito do sacrifício de animais, do sacrifício até em tempos passados existia o sacrifício de pessoas, de seres humanos, mas naquela época ali de Jesus eram comuns os sacrifícios de animais. Era comum você pagar em troca de um benefício. Era comum você ofertar no templo azeite, vinho, que eram coisas caras, tidas como puras, né? Era um hábito comum. Só que Jesus tinha uma nova proposta. Ao invés de você ofertar o vinho, o azeite, fazer a oferenda do animal, a proposta de Jesus era outra. Era você ofertar o seu coração ao Pai. Era amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus sobre todas as coisas, enxergar Deus no seu próximo. E como consequência, amar o seu próximo. Então ele não vinha destruir a lei. Ele vinha mostrar que ela estava sendo mal interpretada. E que até então ela não estava sendo cumprida. Tem um outro. Então, voltando para a nossa interpretação. Jesus citou ali que você não coloca vinho novo em odres velhos. Pega para mim, por favor, esse outro link. Alguém reconhece essa imagem? Essa imagem está lá em Prolegômenos, no livro dos Espíritos. É o único símbolo que o Espiritismo traz em toda a codificação. Ele está presente apenas dessa forma. Na nossa camisa também. Eu pedi licença, né? E peguei um pedacinho dele aqui. Mas o que a gente pode tirar de reflexão com relação a isso? Nós hoje estamos com o suprassumo da uva, que é o Evangelho Redivivo, que é o que o Consolador prometido veio nos trazer. Mas será que o nosso recipiente está limpo? Será que o nosso recipiente se encontra desinfetado para receber esse vinho novo? Ou será que nós continuamos trazendo das nossas existências anteriores aqueles velhos vícios, aqueles velhos hábitos, aquela forma de relacionar com Deus? Como nós estamos relacionando com Deus? Da mesma forma que os judeus se relacionavam, na base da troca, na base do eu te dou e o Senhor me devolve em dobro? Ou será que nós já somos capazes de criar uma intimidade e de caminharmos para Deus
deixando para trás os nossos interesses, a nossa sensação de que deveríamos ser privilegiados. Afinal de contas, nós estamos aqui numa segunda-feira. Então, nós demonstramos uma boa vontade para com Deus, mas será que a nossa relação não está sendo aquela que espera de Deus algo em troca? Então, são coisas que nós devemos pegar para refletir. Será que o nosso vaso está limpinho? Será que nós estamos nos esforçando para ir substituindo essa sujeira que nós ainda trazemos por limpeza? Será que nós estamos nos purificando? Pode voltar, por favor. Então, essa indagação que os discípulos de João trouxeram, ela não era vã, não era uma coisa desnecessária. Foi um aprendizado também para eles e principalmente para nós que estamos tendo contato com esse ensino agora. Porque mostra a necessidade da gente atualizar e renovar os nossos costumes e as nossas práticas religiosas, atentando para as causas espirituais, não para esse relacionamento como se Deus fosse aquele senhor de barba que está lá disposto a atender os meus caprichos, mas como um pai que espera que eu caminhe até ele. Cristo ensina que devemos abandonar essas práticas, esses rituais antigos de vez, e sem misturar os costumes antigos com os atuais, sem remendar pano novo em vestido velho. O importante é a gente se dedicar à renovação do espírito, através de ações efetivas no bem, sem apelos das convenções religiosas ou da superficialidade das regras sociais. Olha aqui duas situações onde a gente tem muita dificuldade ainda de transitar dentro das convenções religiosas que a gente traz, tanto como tendências de vidas anteriores, como nessa própria, quando a gente não nasce em berço espírita, quando às vezes a gente nasce dentro de uma outra religião e por algum motivo a gente vem para o espiritismo e ainda traz com a gente aquelas velhas tendências, aquela forma de relacionar com Deus. E a superficialidade das regras sociais. Será que nós estamos agindo por convicção ou agindo por conveniência? Ou agindo meio que levado pela correnteza? Aqueles que estão à nossa volta estão indo, progredindo, caminhando e a gente acaba sendo arrastado junto, sem muita consciência dos passos que a gente está tomando. Então são coisas que cada um tem que refletir. Não é uma pergunta, um questionamento que a gente vai ter resposta fácil. São questões para uma encarnação inteira, porque você vai ter que observar, e observar sem meio de corrigir o passado, mas com possibilidade total de modificar o presente e o futuro. Então é uma observação constante que a gente tem que fazer. Pode passar para mim. Então são esses 4 tópicos que a gente pode extrair dessa mensagem, dessa parábola que Jesus nos conta. Não misturar velhos sistemas religiosos baseados nos rituais exteriores com a nova proposta do Cristo. E agora, mais uma vez, com a nova proposta do codificador, que não vem trazer tanta novidade, mas que vem esclarecer alguns pontos fundamentais. Porque o próprio Jesus disse para a gente que ele não disse tudo, que a gente ainda não tinha a maturidade para entender tudo. Então, baseado nessa primeiro tópico, a gente já pode partir para o segundo.
a necessidade da reforma íntima. Olha como que é bonita essa passagem do livro Fé e Vida. Essa passagem é do Emmanuel. Ele escreve, eu tirei só um pedacinho, mas olha como que encaixa perfeitamente no nosso tema. A verdade da revelação divina é sempre como a gota d'água cristalina. Ela é única e cristalina. Descendo dos espaços, caída no solo, a gota de orvalho mistura-se ao elemento que a recebeu, modificando-se ao infinito. Se repousa nas terras pesadas e brutas, é fragmento de lama. Se, porém, ela caiu sobre um diamante, nada perderá do seu brilho e da sua pureza de origem. Nós, hoje, nos encontramos como a terra que vai fazer com que essa gota de orvalho do Evangelho caia, se misture com esse ambiente que nós estamos oferecendo e vire lama, ou nós estamos buscando ser um diamante que vai receber essa gota de orvalho e vai manter a sua pureza. Nós somos um espelho que vai refletir a pureza do Evangelho, ou nós somos a lama que vai contaminar o Evangelho todo? Pode retornar. Então, vamos passar para o terceiro. O conhecimento recém-fermentado necessita de ambiente puro. E aí Jesus vem contar no livro Jesus no Lar, se eu não me engano, capítulo 3, tem uma história bonitinha, assim, e o Lúcio vem trazer várias passagens dos bastidores do Evangelho. Em uma dessas passagens, as pessoas que estavam ali na casa de Pedro, ouvindo a pregação de Jesus, estão questionando, porque é difícil você preparar o solo do seu coração para receber a boa nova. É difícil você mudar os velhos hábitos. É um trabalho de tempo, é um trabalho que requer esforço. Não é uma coisa simples. Então as pessoas vinham com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. E aí aproxima-se de Jesus uma senhora chamada Sara. E ela vai questionar como fazer. Pode colocar ali esse linkzinho, por favor. Ela vai questionar para Jesus como fazer para pegar aquela mensagem do Evangelho e mantê-la pura e aplicável no seu dia a dia. E aí Jesus, com essa sabedoria infinita que ele tem, ele vai pegar elementos da própria vida dela para explicar como fazer para que essa mensagem permaneça limpa. Ele pergunta para ela primeiro qual que era a atividade dela, o que era feito na casa dela. E ela diz que eles criavam cabras. E aí Jesus pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Olha a pergunta de Jesus. Ele pega um elemento do dia, sabe qual o grau de instrução que ela tinha. A gente não sabe as suas condições reais de vida, de cultura. Então Jesus pegou o exemplo mais prático que ele podia para ensinar essa mulher. E ela vai dizer que antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cuidadosamente, cautelosamente, o vaso em que o leite vai ser depositado. Se qualquer sujeira, detrito ficar lá dentro, em breve todo o leite vai azedar. E aí ele não vai servir para mais nada. E aí Jesus vai complementar para ela. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se a gente não purifica o vaso da alma,
o conhecimento, mesmo sendo superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo. E aí ele vai se degenerando, reduzindo, olha que interessante, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Não que o evangelho não vai gerar bem, se nós ofertarmos um terreno ainda contaminado. Ele vai gerar bem, é claro, né, gente? Mas não todo o bem que ele poderia gerar. Então, cabe a gente, cada vez mais, procurar purificar, ter contato com o evangelho. O evangelho vai cair naquele ambiente mais puro. E, novamente, tentarmos nos purificar um pouco mais. É fazer aquele cadinho a mais que a gente está acostumado a falar aqui, né? Fazer um cadinho a mais. Você limpa um pouquinho, tenha contato com a boa nova. Oferece um pouquinho mais de condição dela fazer algo pela gente. Ou seja, de nós recolhermos um pouco mais esses bens que ela pode nos oferecer. E aí Jesus, ele vai falar dos profetas, de Moisés, que eles foram valorosos, mas que o povo escolhido não ofereceu um coração puro para aquela nova revelação que eles recebiam. Moisés foi um enviado de Jesus. Ele estava a serviço do Cristo, para trazer para o povo que tinha as melhores condições de compreensão uma nova doutrina. Mas esse povo, apesar de ter essas melhores condições de compreensão, ainda não tinha a pureza necessária para colocar aquilo ali em prática. Então muita coisa foi deturpada, foi criada muita alegoria, foi criado muita ritual. Por quê? Porque eles ainda não tinham essa maturidade para entender e para praticar integralmente a palavra de Moisés. E aí veio Cristo em pessoa, o governador espiritual do planeta. Encarna, né? Porque ele não reencarnou, ele teve apenas uma existência. Encarna e ele mesmo vem trazer essa mensagem. Ele mesmo vem dar o exemplo. E mais uma vez, o nosso vaso ainda não estava pronto para receber essa água tão pura e nós contaminamos toda a bênção que recebemos de mais alto. E aí, séculos depois, vem o Espiritismo restabelecer todas as coisas nos seus devidos lugares, procurando resgatar a simplicidade que Jesus trazia ali, os seus ensinos. Não tinha templos de pedra, não tinha locais adornados, altares. Era aquele contato com a natureza, um povo, uma proximidade, era estabelecido um relacionamento íntimo de amizade com Jesus. E não aquela coisa distante de ele está lá e eu estou aqui. E é isso que a gente vai buscar resgatar dentro da doutrina espírita. Criar novamente essa intimidade com Jesus através do estudo dos seus ensinamentos, sem procurar ficar remendando na nossa personalidade coisas boas que estamos aprendendo, mas ao mesmo tempo cultivando velhos hábitos que nos dão prazer, que nos satisfazem de alguma forma. A gente tem que procurar achar forças para superar esses velhos hábitos que ainda muitos de alguma forma nos causam algum tipo de prazer, e dar um passo à frente, dar um passo para o próximo degrau. Pode voltar lá, por favor. Então, para que isso se torne uma forma mais acessível da gente pensar como começar, por onde começar, a gente pode se lembrar do que Jesus disse a Nicodemos.
Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito. O nascer da água é esse nascer da carne, que todos nós estamos sujeitos. E Jesus fala para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer da água. Então, para que a gente possa, para que a gente possa conceber a ideia de espiritualidade, a ideia de um plano espiritual evoluído, é necessário que a gente passe por inúmeras encarnações. À medida que vamos nascendo da carne, nós vamos ganhando essa compreensão acerca das verdades da vida, vai ampliando a nossa visão. Nós vamos começando a nos sentir espíritos imortais, que é o que nós somos. Então, para isso, é necessário nascer da água. E o nascer do Espírito, ele vem completar que para entrar no reino dos céus, é necessário nascer do Espírito. Muitos de nós nascemos da carne, mas ainda não nascemos do Espírito. Ainda não fizemos a nossa renovação. E o que é melhor? A gente não precisa esperar um novo nascimento da carne para nascer do Espírito. A gente pode pegar esses ensinamentos que nós estamos tendo acesso e cada dia nascer do Espírito. Todo dia um novo nascimento. Todo dia um novo eu. Buscando deixar um pouquinho para trás aquele velho homem e substituir por um melhor, uma versão atualizada de nós mesmos. E pode pegar, por favor, esse do lado aí. E quem melhor do que Paulo ou Saulo para nos mostrar um nascer do Espírito, para nos mostrar esse processo de nascimento? Lembrando que quando Saulo encontrou Jesus nas portas de Damasco, ele não era um homem mau. Ele era um homem que estava buscando cumprir o que ele julgava certo dentro. Então ele estava totalmente apegado aos rituais, aqueles velhos hábitos. Não era um homem mau, era um homem que buscava defender a sua crença, defender os seus princípios, os princípios como fundamentais para a sua existência. E ali no encontro com Jesus, em primeiro lugar, ele pergunta para Jesus o que Jesus quer que ele faça. E dali ele vai para Damasco. Jesus encaminha ele para Damasco, num paradoxo interessante, né? Porque se antes ele enxergava materialmente, ele estava cego em espírito, e agora que ele estava cego em espírito, ele começava a ter uma visão espiritual maior. Então, naquele momento, houve um nascimento do espírito. Ali, ele mudou o seu propósito. Ali ele estabeleceu um novo objetivo de vida. E é isso que nós temos que buscar: um novo propósito, um novo objetivo de vida, espiritualizando a nossa matéria, o nosso corpo material, e não o contrário, materializando o nosso espírito. Ali Paulo começou o seu processo de espiritualização da matéria. Só que para a gente não desanimar, isso não se deu do dia para a noite. A gente pode mudar do dia para a noite as nossas convicções e os nossos propósitos, mas o nosso ser, o nosso eu, a nossa personalidade, ela exige um tempo de trabalho. E foram décadas de trabalho para que Saulo se tornasse Paulo. E o mais interessante é que Jesus coloca Saulo como sendo um vaso. Olha como que Jesus se refere a ele. Ele pede para Ananias ir curar Saulo da cegueira e diz: vai, porque este é para mim um vaso
escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Então Jesus chama Saulo de vaso, que é o que nós somos, um vaso. Nós também somos escolhidos para levar a mensagem para a nossa família, para o nosso trabalho, para a casa espírita, para a rua. Em todos os locais nós também somos um vaso. E aí, durante todo aquele processo de autoconhecimento que Saulo vai realizar no deserto, ele procura um mergulho, fazer um mergulho em si mesmo, e voltando de lá do deserto, ele procura seus familiares, seu pai, e o seu pai o renega. E ali naquele momento ele se vê absolutamente sozinho e incompreendido. E aí vem um conselho de Abigail, que era sua noiva, que já não estava mais encarnada naquela época. Ela aparece em espírito para ele e mais uma vez, olha a mensagem que ela traz para ele e para todos nós. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Então é trabalho, obediência e confiança. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Não caia novamente nos mesmos erros, nas mesmas tendências que vamos trazendo. Vamos fazer diferente dessa vez. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Limpa o seu vaso dos pensamentos do mundo. Ofereça ao Senhor um recipiente puro, limpo, sem contaminação. Tu hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá o teu espírito de claridades imortais. E é assim que a gente vê. Pode voltar lá, por favor. O que Paulo se transformou. Um ser trabalhador que, é lógico, teve os seus momentos de dúvida, de dor, teve suas lágrimas, seu suor derramado em abundância. Mas, no final da sua existência, era isso o que ele era capaz de dizer da vida dele. Na carta aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, ele vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O seu vaso já está limpo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí já no finalzinho, também numa carta que ele escreveu à comunidade, aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. O vaso dele já estava purificado, mas purificado depois de décadas de esforço. E é isso que nós temos que nos propor. Não querer uma mudança do dia para a noite, mas querer a cada dia acordar com mais firmeza de propósito de que aquele dia será o dia do meu renascimento de espírito. É hoje, amanhã, ano que vem. É a busca da gente ir limpando aos poucos o nosso recipiente, deixando a água ir entrando e ali eliminando todo aquele vinagre, todo aquele azedume que vamos trazendo das existências pretéritas, para purificar, para tirar o odor, para tirar a contaminação, aos poucos, mas com disciplina, com constância. Tem uma frase, tem uma frase do Emmanuel, em que ele diz assim: o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir. Então não queiramos dar um passo maior do que a perna, mas queiramos colocar passos constantes, respeitando o nosso limite, mas nunca esmorecendo, nunca desanimando, sempre buscando fazer um pouquinho mais, caminhar com sequência, com cadência,
E assim, aos poucos, o tempo vai respeitar essa construção que nós estamos tentando erguer em nós, em nome de Jesus. Que Ele possa, na noite de hoje, estar ao lado de cada um de nós, inspirando em nossos corações esse desejo sincero, profundo, de mudarmos, de oferecer ao Senhor um vaso limpo, cada dia mais limpo, e que nós possamos nele, no seu exemplo, encontrar as forças que nós precisamos. Muita paz a todos nós, que Jesus nos abençoe. É uma alegria para o meu coração estar aqui nessa casa de volta, faz parte do meu coração, né? E essa aqui, gente, é a camisa do nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos aos domingos no Amor ao Próximo, que nós estudamos essas passagens que às vezes temos dificuldade de compreender. Então a gente faz um trabalho de pesquisa, um trabalho bem aprofundado para tentar entender, extrair o espírito da letra e entender um pouco mais do que Jesus veio trazer para a gente. Então todos convidados, se quiserem conhecer, nós estudamos todos os domingos às 7 horas no Amor ao Próximo. 19. Domingo às 19 fica mais bonito, né? Então fiquem todos com Deus. Jesus nos abençoe. Licença, eu não vou poder ficar até o final da reunião. Eu sei que ainda vamos ter passe, porque tem um compromisso numa reunião mediúnica agora, às 8, tá? Um abraço fraterno em todos vocês. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar. Vamos aguardar a Elaine entrar. É com grande alegria que a gente começa mais um Gotas de Luz nessa segunda-feira. Desejando a todos uma semana abençoada, que seja uma semana de muita